Amém? Então, por isso, já quero contar com vocês para que todos possam estar presentes neste dia 28, tá bom? É o último culto do fim do mês. Você quer falar? Pode. Pega aqui, ó. Aproveita. Uma voz diferente falando, né, de avisos, daí já muda um pouquinho. Então, nós estávamos tendo o nosso culto nas segundas-feiras. O pastor falou que era uma experiência, né, por um tempo que ele ia fazer, e realmente foi uma bênção, foi muito bom. Não é porque nós vamos parar os cultos. Nós vamos agora fazer uma outra estratégia. Teve um tempo assim que muitas mulheres já estavam, às vezes, procurando e falando assim que elas queriam, às vezes, ouvir alguma ministração mais a fundo, uma palavra mais a fundo, porque às vezes nós mulheres, não sei, nós somos fortes ao mesmo tempo, corajosas, fazemos muitas coisas, mas de vez em quando nós nos sentimos também sozinhas, fracas, né, precisando de um renovo. E a palavra de domingo ou a palavra de segunda, geralmente é uma palavra geral para todas as idades. Então, sempre teve-se um sonho de ter algo também só para as mulheres, assim como tem para os homens. Os homens têm toda a quinta do mês. E eu sei que eles são ministrados, eles não só comem, eles têm um lanche, né? Não é só lanche, mas eles têm um prato especial espiritual para eles também. E às vezes eu sei que a palavra é bem forte, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter os cultos, mas vai funcionar da seguinte maneira. Na primeira semana do mês, é o culto de intercessão. Então, se acontecer de você faltar no domingo, não deu para vir, você estava viajando, você vai ter o culto de terça-feira, que vai ser o culto de intercessão. Aí você vai pensar assim, eu preciso ir, vou pedir para mim orar? Não, ninguém vai pedir para você orar. Não precisa se preocupar que você não vai orar em voz alta. Tem pessoas que às vezes não vêm na intercessão porque tem medo que vão pedir para orar. Ele vai ser um culto de intercessão. Então nós vamos sim orar pela igreja, mas também orar por cada pessoa que veio. Tá? E você não vai precisar falar o teu pedido alto, mas nós vamos orar. Vai ser um culto de intercessão. Vamos ter louvor, vamos ter as ofertas e vamos interceder pela igreja. Da mesma forma que a Rosângela faz, ela vai conduzir pela igreja, pelo Brasil, por todos. É o nosso culto de intercessão na primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira do mês, da semana, vai ser o culto de mulheres. Então, as mulheres, as jovens, as adolescentes, vai ser específico com temas para mulheres, tá? Para nós nos renovarmos, para sermos edificadas. E vamos, talvez, algumas até falaram assim, eu perguntei para algumas, vocês querem comer toda semana também, que nem os homens? Aí sabe o que aquelas mulheres falaram? Não, porque daí a gente tem que fazer. Eu acho que elas estão cansadas já de fazer sempre. Aí elas não querem fazer sempre. Elas falam que a gente quer receber a palavra. Mas lá por cada 2 meses, ou de vez em quando, a gente pode inventar algo também, né? Algumas já falaram assim, eu faço churrasco. Então, a gente pode sim fazer de vez em quando alguma coisa diferente para as mulheres também. Mas então a segunda terça é só para as mulheres. Aí na terceira semana, que é na quinta, que o dos homens é na quinta, vai ser a dos homens. A quarta semana é o culto de jovens e adolescentes, certo? Então nós vamos ter cultos durante as 4 semanas. A primeira terça-feira é intercessão, a segunda de mulheres, na terceira semana é os homens e na quarta semana é os jovens e adolescentes. Então vai ser algo fixo para nós, certo? Não sei como que nós mulheres vamos ter um grupo de louvor, mas Deus proverá.
Deus vai fazer algo acontecer, né? Eu queria ter todos os instrumentos mulheres. Quem sabe aparece uma baterista, né? Ou quem sabe os homens podem dizer assim: pastora, eu vou no culto das mulheres, depois eu saio, mas eu toco para o louvor. Não sei, alguma coisa precisa acontecer. Deus proverá. Mas vai ser um tempo gostoso. Nós temos sentido da parte de Deus de trabalhar mais específico alguns temas nas vidas das pessoas. E a intercessão é algo importante para nós espiritualmente. E a mulher receber palavra específica, o homem receber palavra específica, também é muito importante. Então, vamos continuar tendo normalmente os cultos de semana. E os jovens já tinham sempre uma vez no mês, mas agora será na quarta semana para eles. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Quero chamar os pequeninos, já aproveitá-los. Cadê vocês, pequenos grandes? Vão desse lado aqui, ó. Bate aqui, Pedro. Sim. E. Firme. Me cumprimenta primeiro. Isso. Paz, Senhor, irmã. Paz. Aí. Todo mundo para oração? Vamos fazer assim? Olhinho fechado. Trouxe a Bíblia? Chique. Cadê a Bíblia de vocês? Esqueceu? Você esqueceu a Bíblia, Davi? Você esqueceu a Bíblia? Você não tem Bíblia em casa? Esqueceu? Então você vai comprar outra? Tá bom. Você fala assim: Josi Crape, preciso que traga a minha Bíblia. Beleza? Tá bom. Todo mundo com o olhinho fechado. Vamos orar. Pai, nós abençoamos nossos pequenos agora que vão ser ministrados. Abençoe a vida deles, abençoe nossos professores e professoras. Que o Senhor use sempre com graça e com louvor, ó Pai. Eles recebam a Tua palavra e que toda ela seja algo vivo em cada coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Eles trazem a Bíblia, eles lembram, daí traz, a gente tem que cobrá-los sempre. Bem, vocês trouxeram a Bíblia de vocês, amém? 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Quem assistiu o jogo do Brasil ontem? Levanta a mão, crenta. Nada, isso. Você falar assim, ai, nem gosto, então você não é brasileiro. Então você está fora do país, tem que ir para um outro país. Qual foi a sensação que vocês tiveram? Horrível? Nossa. E a gente vai ouvindo como tem um monte de Ancelotes, né, e Ancelotas nesse país, porque todo mundo é técnico, né? E a gente sabe melhor que eles lá. E ainda eles ganham dinheiro para aquilo, para a gente passar o nervo. Não é verdade? E daí a gente hoje viu o Curaçao. Eu pensei, meu Deus, gente, se o Curaçao ganhar da Alemanha, daí nós estamos encrencados. Né? Pelo menos os rapazinhos corriam. Né? Mas tudo bem, já sabíamos que ia acontecer isso. E daqui para frente agora, mais 40 dias, nós vamos ficar vendo futebol o tempo todo. Né? Para quem gosta é uma maravilha, para quem não gosta, continue não gostando, mas uma hora você vai gostar também. Mas eu quero justamente falar de time campeão. Não vou falar do Brasil porque não sei, não vou falar uma palavra profética aqui, mas o que eu quero trazer para nós é
Como nós podemos ter um time campeão? Como nós podemos fazer parte de um time campeão? E eu vejo assim que nós precisamos, como igreja, aprender a vencer. Porque quando a gente olha, e nós vamos ver agora nos próximos dias, tudo sobre futebol, sobre seleções, nós vamos ouvir comentários, nós vamos ouvir várias pessoas falando o tempo todo sobre algumas questõezinhas sobre times de futebol, de seleções. E eu fiquei pensando assim, por que não trazer uma mensagem? Por que não trazer o exemplo daquilo que vamos ver nos próximos dias e aplicar isso para as nossas vidas? Aplicar isso para o nosso dia a dia? Aplicar isso para a igreja hoje? Certo? E nós queremos trazer isso para nós aqui hoje e entender alguns detalhes. Nós assistimos um jogo, não gostamos, achamos ruim, já imaginamos uma série de coisas e tudo mais. Mas quando nós estamos observando um jogo de futebol, a primeira coisa ali é torcer, nós estamos torcendo. Não importa que time seja, nós estamos torcendo por alguém. E não torcemos para que o outro time perca, nós queremos que o nosso time ganhe. Não é verdade? Nós torcemos para ver vitória, nós não torcemos para ver derrota. E uma outra situação que eu vejo, que é muito importante, às vezes a gente olha os times de futebol e a gente analisa várias coisas. Eu acabei de falar de Curaçao. Curaçao é um time pequenininho de uma nação, de uma ilha que tem em aproximadamente 150, 160 mil pessoas, eles falaram, alguma coisa assim, né? E eles foram jogar contra uma potência que a gente usa, olha o termo, uma potência que é o país alemão, a Alemanha, né? Um país de primeiro mundo, uma nação poderosíssima, grandiosa. E ali nós vemos a diferença de investimentos financeiros em jogadores de um time bem razoável, um time que não ganha muito bem financeiramente, com relação ao outro time gigantesco, que tem salários exorbitantes, que tem uma infinidade de benefícios, mas não significa que eles tenham tudo isso, que eles iriam ganhar o jogo. Por um instante, nós sentimos que alguma coisa iria acontecer de estranho, não é verdade? Como que aquele país tão pequenininho conseguiu empatar um jogo e estava embalado. Então nós vemos que um time de futebol não é porque ele tem um investimento grande que ele vai ser campeão. Não é porque ele tem dinheiro que ele vai ser campeão ou que ele vai ganhar tudo. Nós precisamos entender que para ter um time, para ter um grupo de pessoas bem-sucedidos, nós não precisamos apenas ter talento. Porque existem muitas situações em que as pessoas acham assim, não, se eu tiver o Messi, o Cristiano Ronaldo, se tiver o Neymar, se tiver não sei o que no meu time, nós vamos ganhar. Nós tivemos recentemente um clube francês que contratou grandes nomes e não ganhava nada. E quando eles venderam todos eles começaram a ganhar tudo. Então não é o dinheiro, não é o talento, não é o melhor jogador, os melhores que vão conquistar. O que nós precisamos entender é que um time é feito de um grupo. E quando nós temos esse grupo, nós entendemos que é necessário implantar uma cultura, é necessário implantar sobre a vida deles uma mentalidade, princípios para que a gente possa conquistar algo. Vocês também estão analisando que agora na Copa, os jornalistas não têm acesso aos jogadores. Por quê? Porque cada equipe tem uma filosofia, cada uma tem uma cultura, cada um tem um estilo de trabalho e que precisa ser totalmente implantado na mente do jogador para que ele possa entrar em campo e conquistar os objetivos que a seleção precisa. A mesma coisa nós podemos trazer para a igreja nos dias de hoje. A igreja, ela só vai se tornar vencedora quando nós entendemos que a igreja não é feita apenas de pessoas que têm talento, como por exemplo, pregadores que tenham domínio da língua, que tenham domínio da palavra. Não é os melhores músicos que nós vamos ter a maior igreja, os melhores e mais renomados. Não. O que nós precisamos entender que para uma igreja ser vencedora, para ser uma igreja conquistadora no meio em que nós vivemos hoje, nós precisamos trabalhar juntos. Diga assim, nós precisamos trabalhar juntos. E sabe, com um único propósito,
falar do amor de Deus às pessoas. Amém? Então nós aqui somos um time, certo? E esse time tem um propósito. E nós precisamos trabalhar dentro desse propósito, que é o quê? Levar o amor de Deus às pessoas, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas para que isto aconteça, nós precisamos aprender alguns detalhes. E eu quero trazer aqui um texto bem rapidamente, do livro de Neemias. Se você puder abrir comigo o livro de Neemias, capítulo 4. Neemias formou uma seleção. Ele pegou e juntou uma nação. E eu quero trazer isso para nós hoje, para você nunca mais esquecer. Neemias, ele conseguiu juntar uma nação que estava destruída, uma nação que tinha sido assolada, uma nação que estava perdendo tudo, uma nação que perdeu a sua proteção principal, que era os muros, né, a fortaleza da cidade de Jerusalém. E ele nem morava lá, certo? Mas a família dele morava lá. E quando ele ouviu a notícia de que os muros de Jerusalém haviam caído, o que ele fez? Ele começou a sentir algo em seu coração. E esse sentimento veio de uma paixão tão grande de dizer assim, não, é o meu povo que está sofrendo, é o meu povo que está sendo, né, massacrado nesse instante. E ele sentiu a dor da derrota, ele sentiu a dor da perda que eles estavam sentindo lá. E aí ele é tocado pelo Senhor e ele vai até Jerusalém para ajudar. E lá ele levanta uma grande nação, ele levanta um time. E eu quero compartilhar do versículo 1 até o 9, tá bom? Vamos ler ali então, Neemias 4, do versículo 1 até o 9, fala assim: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava, olha só, totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Amém? Olha que palavra tremenda e olha que time levantou aqui Neemias. Ele conseguiu agrupar os homens, ele conseguiu restaurar corações, ele conseguiu trazer a visão para os homens, para os jovens, para as mulheres, de que os muros caíram, mas nós vamos reerguê-los. Os muros caíram, mas nós vamos levantá-los novamente. E isso começou a se espalhar sobre a terra. E aí os seus inimigos começaram a olhar e ver, o que eles estão fazendo? O que eles pensam que aquele povo insignificante vai fazer? Eles estão levantando as pedras mesmo? Eles estão fazendo o que a gente está imaginando que eles estão fazendo? Sim. Eles estavam, sim, reconstruindo os muros com as suas próprias mãos. E aqui eu vejo um time forte, eu vejo um time que estava pronto para fazer a diferença. Um time que eu destaquei aqui para vocês, que estava totalmente dedicado ao
trabalho. Se nós hoje como igreja queremos ver crescimento, se hoje nós queremos como igreja, quando eu falo crescimento, eu não estou falando apenas de crescimento numérico, mas de crescimento de vidas, de crescimento de homens e mulheres com seus corações restaurados, libertos. Você olhar para a tua casa e dizer assim: Pai, obrigado porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque Ele tem fortalecido vocês e que vocês têm sido exemplo para outras pessoas, porque vocês ouvem pessoas comentarem sobre a vida de vocês, não pelo que vocês foram no passado, mas pelo que vocês são hoje, pelo que Cristo está fazendo na vida de vocês. Isso é testemunho, isso é vida, e isso faz parte do quê? Que você faz parte de uma casa, de uma família, de um time que anda junto, que trabalha junto. E é isso que eu quero ministrar um pouco para nós hoje, que uma das primeiras coisas para que um time seja campeão em tudo que faz, ele precisa ter uma visão clara das coisas. Diga assim, um time campeão, ele precisa ter uma visão clara. Se nós não tivermos uma visão clara, nós não vamos ver crescimento. E eu vou pedir que eles coloquem para mim o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29, o verso 18 fala assim para nós, já tem aqui? Olha só, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é aquele que obedece à lei. Eu quero pegar essa primeira parte do versículo lá. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Em outras traduções fala assim que aonde não há visão, o povo perece. Se hoje vamos fazer algo, nós precisamos ter visão. Se eu olho um time de futebol, nós precisamos olhar e entender assim, eles precisam ter uma visão clara. Ontem, quando o Brasil começou a jogar os primeiros 25 minutos, nós vimos que o time não tinha, porque todo mundo assistiu e viu isso. Todos nós vimos que eles não tinham visão de nada. Eles estavam totalmente o quê? Está vendo? Por que eles estavam perdidos? Porque eles perderam a visão. Eles começaram a trabalhar como indivíduo sozinho, tentando resolver sozinho as coisas. E eles perderam a visão. E ali nós vimos que aquela visão começou a gerar problemas, porque levamos um gol e logo em seguida já imaginamos, vamos ser goleados, nós vamos perder o primeiro jogo. Ainda bem que tem a tal da hidratação. Porque daí o que acontece? Parou. O treinador pegou eles e falou assim, visão, você está fora, você está fazendo errado. Ele chegou, colocou uma plaquinha lá e começou, olha, nós temos que fazer assim, assim, assado e tal. O que ele trouxe para o time? Visão. Se nós queremos ver times ganhando campeonato, ganhando títulos, fazendo história, sem visão não tem direção. A igreja é a mesma coisa, se ela não tiver visão, não tem direção. Daí você pergunta, pastor, mas qual é a visão clara da igreja? Qual é a direção que Deus tem dado para a igreja? Simples e clara. Mateus 28, o versículo 19, fala assim, ide e fazei. Essa é a visão da igreja. Jesus colocou a visão clara, ide e fazei discípulos. Pensa em alguém que não conhece Jesus agora. Pensaram? Tem o nome? Tem o nome deles? Dela? Tem? Faça assim. Tem? Fala assim, em nome de Jesus. Fala com autoridade, em nome de Jesus. Eu vou falar de Jesus para eles. Fala com convicção, eu vou falar de Jesus para eles. E eles vão receber o Senhor na sua vida. Essa é a visão da igreja. A visão da igreja, gente, não é ficar fazendo cultos. Como assim cultos? Ah, vamos fazer o culto tal para trazer fulano de tal lugar. Vamos fazer o culto não sei do que. Nós estamos dividindo aqui, a pastora mencionou. Mas o que eu quero dizer não é que esses cultos estão errados. Eu estou dizendo é com a maneira que as pessoas hoje têm ido nas igrejas
para apenas ir num culto que satisfaça a sua vontade. Então, eu vou no culto da igreja tal porque lá vai falar de finanças. Eu vou no culto da igreja tal porque lá tem um preletor que fala bonito e ele passa a mão assim no meu coração, que eu sinto paz. Eu gosto de ir naquela outra igreja que tem a irmã do reteté lá e tem revelação e tem não sei o quê. Hoje nós procuramos cultos por quê? Porque nós queremos um propósito na nossa vida. Só que o propósito que o Senhor coloca como igreja é que nós precisamos andar juntos. A igreja precisa ter uma visão clara. Para quê? Para ganhar vidas, para formar discípulos, para expandir o reino dele, para manifestar a glória de Deus por onde a gente vai. Se amanhã tem alguém do teu lado dizendo assim, eu estou com dor de cabeça, insuportável, uma enxaqueca, o que você faz? Dá paracetamol. Não é assim que você faz? Pessoa está com uma dor, não sei o quê, Dorflex. Está com gripe, vai para a farmácia. Né? Dá chazinho. Sabe o que a gente não faz? É dizer assim, vem cá, o Senhor Jesus também tem cura para você. Ora por ele, ora por ela. Nós somos chamados a isso. Amém? Você está comprometido com a visão da igreja? Não respondo. Está comprometido em falar de Jesus? Ou você está comprometido a falar dos teus interesses pessoais? Como que a gente faz para transmitir os nossos interesses pessoais? Quer ver só? É uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, você está emagrecendo. O que você fez? O que você está fazendo? O que aconteceu? Os interesses pessoais foram despertados. Aí sabe o que você faz? Vou te contar como é que é. Olha, é bem fácil, é bem simples e tal. Aí você esquece totalmente do propósito que Deus tem para você de falar do poder de Deus. Emanuel, é bem isso. Por isso, estamos comprometidos em falar do amor de Deus. Uma segunda situação que eu vejo. Primeiro, então, que um time para ser vencedor, ele precisa ter visão. Visão. Quê? Visão clara. Fala assim, visão clara. De novo. Entendido? Segundo, um time para ser campeão, ele precisa ter jogadores que conheçam a sua função. Diga assim, um time campeão precisa ter jogadores que conheçam sua função. Já imaginou? Se o Alisson está lá no gol e fala assim, ô Vini, você não sabe fazer gol, eu vou lá te mostrar. Daí ele sai do gol, joga a bola para mim aqui, joga a bola para mim. Quem que é o goleiro? Ninguém, por quê? Porque o Alisson é goleiro e ele quer resolver. É assim que se resolve? Sim ou não? Sim ou não? Não é. Num time de futebol, o cara tem uma função. Às vezes você se irrita dizendo assim, mas por que ele não pode sair dali e ir lá? Por quê? Porque aquela é a função. Ele tem o seu quadrado. Tinha uma musiquinha do Mundo, né, que falava assim, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Por quê? Se você invadir o quadrado do outro, você já está no lugar errado. Você já não está dentro da roda correta do negócio. A mesma coisa é questão da igreja. Sabe o que tem acontecido hoje? Todo mundo acha que sabe tudo. Só que aquela ali não é a função que todo mundo faz. Tem pessoas que lideram, tem pessoas que são os que ensinam, tem pessoas dentro da igreja que sabem evangelizar, que sabem ensinar a evangelizar. Tem pessoas que são pessoas mais dedicadas à intercessão, a trabalhar nesta área da igreja. Tem pessoas que servem com tanto amor, com tanto esmero, fazem com tanto carinho as coisas, como todos os outros em cada uma das funções. Sabe o que eu já ouvi dentro da igreja? O seguinte, deixa eu fazer esse negócio que eu sei. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Vocês vão ver, eu vou organizar, e aí vocês vão ver como que a coisa anda. Não anda. Por quê? Porque essa não é a sua função. Igreja não funciona dessa forma. Um time não funciona dessa forma. Cada um precisa conhecer a sua área. Cada um precisa conhecer a sua função. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 12, sobre isso.
Que cada um de nós tem a sua função, cada um de nós precisa saber aonde nós somos importantes para servir. Dentro da igreja existem muitas áreas a qual nós precisamos servir. Eu queria muito, sempre falo para vocês, levar todos vocês numa igreja gigante, uma igreja assim de milhares, para vocês terem uma noção de quantos trabalhos existem em igrejas gigantes. Não essas igrejas daqui não. Igrejas com 100 mil, com 200 mil pessoas. Para vocês terem noção de quanto trabalho nós podemos realizar para falar de Jesus para as pessoas. E como cada um deles é importante, e como cada um deles é cheio de pessoas empenhadas, prontas a fazer, prontas a realizar. O que nós vemos hoje é que nós achamos assim, já tem muita coisa para nós fazer. Nós já fazemos um monte de coisa. Eu já estou cansado de tanta coisa que eu faço. O que você faz? Eu vou na igreja. Eu vou na célula. Eu vou numa rede, eu vou num congresso. Nossa, eu já estou super cansado. A minha vida precisa ter descanso. Sabe o que eu ouvi esses dias? Foram as mulheres que falaram. Eu ouvi e fiquei, mudinho. Elas falaram assim, que o pastor precisa cobrar mais. Que o pastor precisa dizer assim, não. Você tem que estar aqui. Eu fiquei, Fiquei? Falei alguma coisa? Primeiro, não sou dono de nada. Segundo, cada um de nós precisa fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Eu não preciso mandar em vocês. Eu preciso liderar, levá-los a viver debaixo da glória do Senhor. Time que ganha não precisa cobrar. Venha, tem que estar aqui, tem que fazer. Não. Eu posso chegar e falar assim, irmãozinho, tem alguma coisa que tá meio fora, né? Tem alguma coisa aqui que não está certa. Isso eu posso, mas colocar você no paredão assim, não. O que eu posso é dizer para você, Deus quer usar você, porque você é importante no time de Deus. Cada um de nós, o que você sabe fazer, você é importante sim. Pastor, eu não sei pregar, não tem problema. Deus sabe e vai usar você de outra forma. O que interessa é que a gente precisa estar pronto. Um dos grandes problemas hoje, sabe o que acontece nas igrejas? É a comparação. Mas se eu não consigo pregar, então eu não vou poder servir. Se eu não consigo cantar, não posso servir. Se eu não posso... por que a gente faz isso? Porque a gente se compara. Tem que tirar esse negócio aqui, qualquer dia desse eu vou cair. Que eu já tropiquei as 2 vezes aqui. A gente precisa parar de comparar as nossas vidas. Deus, Ele quer te usar na onde você precisa ser usado, com a habilidade, com o talento que Deus colocou na sua vida. E pastor, mas como que eu vou fazer isso? Deus vai capacitar pessoas a levantar você. Tem líderes dentro da igreja que vai descobrir, você é perfeito para isso. Você é ótimo para fazer isso aqui. Aqui na igreja tem pessoas que nunca subiram aqui para falar no microfone. Mas são pessoas que estão na atividade o tempo todo dentro da igreja e vocês nem veem. Por quê? Porque são importantes nessas áreas da igreja. E isto é precioso, muito precioso. O que nós não podemos é comparar a nossa vida. Nós precisamos olhar e ver assim, Senhor, para uma igreja ser forte, eu preciso exercer a minha função. Pergunta para quem está ao teu lado assim, você sabe qual é a tua função na igreja? Sem palhaçadinha, sem brincadeira. Fala coisa assim séria. Qual que é a tua função aqui? É fazer nada. Não. Deus quer usar você para algo muito precioso. Amém? Uma terceira situação que eu queria deixar para vocês. Um time campeão, ele possui unidade. Diga assim, um time campeão, ele possui unidade. O Salmo 133, versículo 1 fala assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viver unido. Como é bom revê-los depois de uma semana. Como é bom revê-los aqui juntos.
Como é bom caminhar com vocês. Quando um time é super campeão, quando a gente vê um time de futebol super campeão, a gente vê unidade neles. Como assim? Eles estão um atento ao outro. Eles estão cuidando. Se um cair, ele está pronto para ir lá defender a parte daquele. Quando está faltando alguém num lado, ele vai lá e cobre aquele lado. Ele vai lá e levanta e fala assim, viu, vamos, nós estamos juntos, vamos caminhar. Eles andam em unidade. Uma igreja, para que ela conquiste, ela precisa também estar em unidade. Mas o que nós vemos hoje é que a igreja de Jesus Cristo tem caminhado para divisões, tem caminhado para viver com fofocas, tem caminhado para alimentar ressentimentos na vida das pessoas. O que nós vemos hoje é que a igreja do Senhor Jesus não vive a unidade que deveria viver, porque está um furando o olho do outro, porque está um querendo derrubar o outro, porque está um sempre querendo gerar disputas um pelos outros, lugares dos outros, querer tirar algo do outro. Como vamos ser conquistadores de vidas? Como vamos ganhar almas se nós não andamos em unidade? Imagine nós no louvor aqui tocando, cantando, e aí um deles aqui, no meio do louvor, fala assim, eu não vou tocar isso aí. No meio assim. Daí fala para o outro que está cantando lá, viu, para de cantar isso aí, não tem nada a ver. Tá certo? É unidade? É visão? Já imaginaram? Mas isso tem acontecido nas igrejas, não no louvor. Tem acontecido de forma geral em muitos ambientes dentro da igreja. Viu, você vai na igreja? Mas você gosta de ir lá ainda? Aí tem aqueles irmãos lá. Ah, tem aquele pastor. Ah, tem isso. Você ainda vai? Você ouviu isso? Você ouviu aquilo? Isso é time? Isso é unidade? Não. O que nós vemos hoje é uma questão de que o diabo, ele tem trabalhado de uma maneira muito astuta. E eu quero te dizer uma coisa. O diabo, ele não teme igreja grande. Põe isso na tua cabeça. O diabo não tem preocupação nenhuma com a igreja grande. Sabe com o que ele tem medo? É de uma igreja unida. Quando uma igreja é unida, o diabo foge. Pode ser. Hoje meu cunhado falou uma coisa interessante, que hoje, ele falou assim, uma frase que me chamou a atenção. Hoje tem muitas igrejas da moda aqui em Ponta Grossa. Igrejas da moda, né? Daí ele foi falando alguns nomes e tal. Eu falei, nossa, nunca ouvi esse, nunca ouvi aquele, nunca ouvi esse nome. E é uma verdade. As pessoas hoje estão indo de acordo com a moda. Tempo atrás falava da igreja Bola de Neve. Da Bola de Neve? Falo mais. Vou voltar aqui. Igrejas da moda. A igreja que o Senhor quer levantar nesta cidade, uma igreja que vive em unidade. Um time vencedor precisa caminhar em unidade. Nós aqui precisamos caminhar em unidade. Fulano de tal não veio, o que a gente faz? Irmão, onde é que você estava? Manda uma mensagem, né? Ai, não tenho tempo. Você não tem tempo de mandar uma mensagem para ele? Para ela, dizer assim, irmão, estava orando por vocês aqui hoje. Lembrei de vocês, né? Não veio no domingo, olha, não estou te cobrando, mas só dizer assim, estamos orando por vocês. Só. A pessoa se sente valorosa. Esses dias eu ouvi que as pessoas querem ser visitadas. Sabe por que nós não somos mais visitados? Porque a gente fica se preocupando em querer dar uma comida cara para as pessoas, tem que arrumar a casa, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. Gosto lá no Rubem e na Úrsula. Se eu for lá buscar uma coisa, ele senta aqui. E o que tem ali, ó, nós vamos comer, nós vamos ler, nós vamos rir. Com o que está ali na mesa, o que está ali, se tem cadeira, puxa uma cadeira. É assim. Hoje em dia não. Viu, vem na minha casa, Kleber.
Aí a pastora já fica assim, não faz isso. E nós vamos ter que agora marcar um horário, nós vamos ter que arrumar a casa. Não é assim que a gente faz. Nós fazemos isso. Quem aqui mais faz, para não ser só eu e minha esposa? Todos vocês. Tem que lavar o chão, aí os filhos ficam indignados. Por que você faz isso? Agora tem que limpar a casa, estava tão tranquilo na minha, porque isso e aquilo. Acontece lá, Natália? Acontece, né? Sobra para eles também. Sabe, não deveria ser assim. A igreja unida, ela caminha junto, não importa como, de que jeito. Nós estamos vivendo a presença e o amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui por Cristo Jesus. Hein? Outra situação, um time para ser campeão, ele precisa aprender a aceitar a correção. Diga correção. Você sabe que nenhum atleta em nenhum tipo de esporte, ele cresce sem correção. Ele tem que ser corrigido. Eu vi uma notícia de um jogador coreano, tal de Son, é o nome dele, um coreano famoso. Ele não sabia jogar futebol. Ele era desengonçado, coreano. Sabe o que aconteceu? O pai dele falou assim, você vai ser jogador de futebol, ponto. Como? Eu vou te treinar. E o pai começou a treinar todos os dias com ele, desde a sua adolescência. Os 11, 12 anos, treinando ele, treinando. O rapaz falava que ele treinava 12 horas por dia. Imagine um coreano, doido, maluco, pegou o filho e falou assim, você vai treinar 12 horas por dia. Quando ele via que o menino chutava errado com uma das pernas, ele falava assim, você vai treinar só com essa perna. Você vai chutar só com essa perna até você dominar, até você conseguir. E ele conta na história de vida dele. E ele é um grande jogador de futebol hoje. E ele fala assim, eu sofri muito, mas eu agradeço ao meu pai. Por quê? Porque precisou ser o quê? Corrigido. Quando você vê o técnico lá falando assim, pra cá. Só falta o cara entrar no campo e falar assim, fica aqui, ó. O que ele está fazendo? Corrigindo. Ele não está ali fazendo de frescura só para aparecer na televisão. Ele está corrigindo posições. Então nós precisamos também olhar e entender que nós aqui precisamos ser corrigidos. Um atleta, quando ele é corrigido, ele não está pensando assim, nossa, estou sendo penalizado, é uma punição na minha vida. Não, isso não é punição. Ele está sendo preparado, ele está sendo aprimorado. Ele está sendo preparado para ser o melhor naquela função que ele está. Por isso ele entende que não é uma punição, e sim uma correção, para que ele seja melhor. E nós, como cristãos, precisamos também disso. Se o pastor chegar para você e falar assim, irmão, chegou atrasado hoje. Para de pegar no meu pé. Por que você não pega no pé do outro? Porque o outro não chegou atrasado. Isso é uma punição? Não. Estamos apenas corrigindo rota, viu? Chegou atrasado, irmão. Nós precisávamos de você aqui. Né? Você chegou fora do horário. Nós precisamos aprender a corrigir, nós precisamos aprender a permitir que a correção entre na nossa vida. Porque quando nós aceitamos a correção, nós estamos crescendo na nossa vida pessoal, emocional, espiritual. Não rejeite a correção na sua vida. Eu sei que ninguém gosta de ser corrigido, mas quando eu permito que isso aconteça, quem cresce sou. Amém? Para um time ser campeão, para uma igreja ser conquistadora, campeã, ser unida, ela precisa aceitar as correções. Ela precisa corrigir, muitas vezes, para preparar os melhores. Uma outra situação que eu queria deixar para vocês é que um time campeão, ele treina mesmo quando ninguém está olhando. Como assim, pastor? Tem momentos que nós não estamos vendo. Se o time está ganhando, por que está ganhando? Por que eles correm demais? Por que eles conseguem acertar os passes? Porque por trás daquela primeira imagem que temos, eles tiveram dias, horas, semanas treinando. Eles tiveram dias, horas que ninguém via.
Nós só vemos os 90 minutos de um jogo. Às vezes a gente vê assim, corre abençoado, corre, vai pegar a bola. E aí ele não consegue, você fala assim, mas é um fraco mesmo, é uma donzela correndo. Aí eu pergunto para você, vai jogar bola com a gente nas quinta-feira, que o campo é desse tamanhinho, e fala assim, corre pegar a bola. Fale para qualquer um dos que jogam com a gente, corre para pegar. Você vai ver um monte de donzela que não vai conseguir chegar na bola, sabe por quê? Porque nós não temos essa preparação como eles têm. Nossa preparação é qual? Sabe o que a gente faz? A gente chega lá na hora e faz assim, ó. Vamos jogar. Não tem aquecimento, não tem nada. O irmãozinho foi lá jogar bola, saiu com o tendão estourado. E não é a primeira vez, nós temos o dom disso, que o Cássio também já estourou. O Rubinei. Por quê? Porque a gente não tem preparação. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar prontos. Só que um time vencedor, ele sempre está trabalhando no momento em que ninguém vê. Sabe, uma igreja que conquista, ela não está sendo vista pelas pessoas, como talvez você quer que seja. Não, a minha igreja está sendo, ela está direto na internet. Olha lá, olha só a imagem, que linda. Olha só a pregação, os cortes, nossa, que maravilhoso. Olha isso aqui, que maravilhoso, que lindo. Não. Uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que conquista, uma igreja que está dentro da visão, ela é uma igreja que muitas vezes está lá no secreto, orando. Ela está lá no secreto, em jejum. Ela está lá no secreto, lendo a palavra, buscando a palavra. Ela está lá no secreto, vivendo em comunhão com os irmãos. Uma igreja que conquista, uma igreja que sabe o que é viver em unidade, vai estar sendo sempre preparada e as pessoas nunca vão olhar isso na gente. Eu não critico as outras igrejas porque ai de mim fazer isso. E eu quero te dizer uma coisa, não critique o trabalho dos outros. Não fale mal dos trabalhos dos outros, aquilo ali foi Deus que instituiu. Se dentro do teu olhar, se dentro da tua visão está errado, não cabe a você, e nem a mim, nem a nós concluir alguma coisa. Não cabe a nenhum de nós não estamos aqui para ser juízes. Eu já falei isso a vocês em algumas mensagens, algumas semanas atrás. Deus não nos chamou para ser juízes, mas nos chamou para ser luz nessa terra. Então não critica, não crie problema olhando para outra igreja, criticando o trabalho, criticando pessoas. Isso não cabe a nós. Nós precisamos olhar e ver assim, Senhor, por trás daquela igreja tem alguma coisa lá, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está realizando. Você sabia que as academias de um povo de Deus, de uma igreja, sabe qual é? Nós precisamos também, como cristãos, ter a nossa academia espiritual. Nós hoje temos visto aí academias de todo lado. E não é errado você ir na academia, não é errado você fazer exercícios. Mas nós, como cristãos, precisamos também ir para a academia espiritual, que é oração, que é jejum, que é palavra, que é comunhão, que é viver em unidade. Uma igreja que não ora, não dobra. Uma igreja que não estende a mão, que a academia está fazendo. Nós precisamos nos preparar mais, nós precisamos orar mais. Nós não podemos abandonar o nosso treinamento espiritual. Nós não podemos abandonar essa área, por quê? Porque estamos sendo enfraquecidos espiritualmente. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Vocês sabiam que a maioria das vitórias públicas de muitas igrejas, de muitos ministérios, de muitas pessoas, é porque existe uma disciplina por trás. Existe uma disciplina de busca privada de Deus. De querer Deus. De falar assim, Deus, nós queremos. Não é, Emanuel? Nós queremos. Mateus me olha de canto de olho, eu tenho 2 fiscal aqui. Um me olha assim, sério. Mateus, quando ele vê que a minha voz muda, ele dá aquela olhada assim. 2 fiscalzinhos assim, já na frente. Mas sabe o que é isso, irmãos?
Quando eu olho esses dois, isso é disciplina do privado dessas famílias. Tudo veio através de oração. Aí a bênção acontece. Eles tinham que pular agora. Mas parece que vocês nem estão aqui. Então eu vou encerrar. Bom? Para não ficar muito longe. Um time para ser campeão precisa confiar no seu treinador. Diga assim, um time para ser campeão precisa confiar no seu treinador. Sabe, Jesus falou assim em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos treinados pelo Senhor. Ele é o nosso principal líder. Nós ouvimos a voz dele. Nós ouvimos o que ele tem para nos dar. E sabe, quando eu ouço o Senhor falar comigo, eu sei que eu tenho que, muitas vezes ele vai falar assim, espere. Muitas vezes ele vai falar assim, confia. Muitas vezes ele vai falar assim, persevere. Muitas vezes ele vai falar assim para mim, recomece tudo de novo. Por quê? Porque ele é o nosso treinador. E eu confio na palavra dele. Eu sei que ele vai fazer algo que vai gerar crescimento e eu vou ser bem-sucedido no que eu for fazer. Como igreja, nós precisamos ouvir Jesus falar assim para nós, viu? Espere, confie, persevere, recomece, lute, vamos de novo, levanta. Às vezes ele vai ficar assim, ó, parabéns, chegou ao seu destino, que legal, conquistamos juntos. Eu preciso conhecer a voz, meu treinador. Preciso conhecer a voz, meu líder. A igreja precisa conhecer a voz de Jesus. Nós fazemos parte de um time. E esse time precisa, a cada dia, viver a visão clara de Deus. Viver aquilo que o Senhor tem para nos dar. Viver dentro das funções. Viver em unidade. Viver aceitando a correção que o Senhor nos dá. Olhando sempre para aquilo que Deus tem para a minha vida. E ouvindo a voz do nosso treinador, Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos nesse tempo também agradecer. E vamos ter o tempo da Santa Ceia. E esse é um tempo que nós ouvimos também Jesus falar. E como um grande time, como uma grande nação que somos em Cristo Jesus, nós queremos celebrar esse tempo da Santa Ceia. Dizer, Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que temos de poder celebrar a Santa Ceia. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Que você pudesse dizer assim, Pai, obrigado porque eu faço parte da tua igreja, eu faço parte da família de Deus. E eu quero fazer parte sempre desse time, dessa grande família. E poder dizer assim, Senhor, eu quero viver a visão clara, quero caminhar dentro do teu propósito. Mas para que tudo isso se concretize e eu tome posse sempre, quero deixar algumas perguntas para você refletir enquanto está com o olho fechado. Você é comprometido com a visão que Deus te deu? Você tem cumprido a função que o Senhor colocou na sua vida para fazer na obra? Você tem promovido a unidade do povo de Deus? Você tem aceitado a correção, muitas vezes, da sua liderança? Você tem treinado a sua vida espiritual? Você tem ouvido a voz do seu treinador, Jesus Cristo? Essas são perguntas que precisamos fazer para nós, colocá-las diante do altar do Senhor. Fala para Ele a tua função, fala para Ele tudo aquilo que você realmente quer fazer e realizar em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nessa noite nós nos colocamos aqui.
como filhos, filhas que vêm na tua casa para buscar sempre a tua direção e a tua orientação. E obrigado, porque o Senhor nos dá essas palavras. Nós estamos acompanhando na televisão jogos de futebol que o mundo inteiro para assistir em algumas nações. E às vezes a gente olha ali e torce um time de futebol. Mas a gente pode aprender muito através dessa função, através desse esporte que está sendo ali jogado na TV. E entender que a igreja também precisa ser um grande time, precisa ser uma grande família, unida, pronta, com objetivo, com a estratégia, com o desenvolvimento que o Senhor nos dá através da palavra, para realizarmos todo o propósito, todo o alcance que precisamos chegar para a conquista de almas, de vidas, de corações que hoje necessitam do teu amor. Quantas pessoas nós vemos, ó Pai, morrendo fisicamente, mas morrendo primeiramente no seu emocional, abaladas, Senhor Jesus, por uma tragédia, abaladas por uma derrota, abaladas por um fracasso. Pessoas com seus sentimentos totalmente machucados, porque alguém falou algo, porque alguém um dia direcionou palavras e destruíram essas pessoas. Pessoas que foram amargamente frustradas, porque não conquistaram seus propósitos, porque perderam muitas coisas e agora não veem propósito ou objetivo na sua vida. Pai, nós somos este time para trazer estas pessoas e levá-las a Cristo, e elas possam olhar e entender assim: não, Deus tem o melhor para mim, Deus tem grandes coisas para me dar, Deus quer fazer grandes obras através da minha vida. Por isso, Pai, ajuda-nos como igreja a sermos unidas, a vivemos, ó Pai, a visão do Senhor, a não ficarmos olhando lá para os de fora, mas olharmos aquilo que temos aqui dentro hoje, que eu sou especial aqui dentro, que o Senhor quer me usar dentro deste lugar para ser grande instrumento teu para abençoar. Por isso, Pai, que nessa noite o Senhor ouça a nossa voz, ouça o nosso coração e declaramos a vitória a Ti acima de tudo. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28, fala assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O Senhor Jesus nos deixa essa palavra para que possamos sempre entender que todas as vezes que nós formos celebrar a Santa Ceia, nós precisamos investigar a nós mesmos. Nós precisamos entrar e observar como nós estamos. E que antes de eu vir aqui à frente, pegar o cálice e o pão, eu possa estar completamente limpo, vestes limpas, coração puro, para adorar ao Senhor. Porque o que nós celebramos aqui, de uma forma figurada, através do pão, através do cálice, nada mais é do que o corpo de Jesus Cristo, o corpo que foi moído por nossas vidas, corpo que derramou seu sangue em sacrifício de cada um de nós. Que seja um tempo onde nós possamos olhar e ver assim: Senhor, faço isso porque te amo, faço isso porque tenho compromisso contigo, faço esse ato profético porque te amo acima de tudo e de todas as coisas. Por isso, nessa noite eu quero convidar vocês a celebrarem esse tempo e todos nós juntos declararmos a vitória de Jesus sobre cada um de nós. E nesse tempo eu quero convidar tanto o lado esquerdo da igreja como o lado direito, que viessem aqui à frente, como a gente sempre faz. Peguem do cálice e do pão e depois retornem aos seus lugares. E depois que todos receberem, nós vamos celebrar juntos a Santa Ceia dessa noite. Quero convidá-los então, irmãos. Podem vir, vocês estão aqui também. Se puderem ter esse tempo em silêncio. Quando eu digo em silêncio, é você e Jesus. Às vezes a gente tem vontade de conversar nessa hora. Mas que você possa dizer assim: Jesus, eu estou aqui por você. Eu
Estou fazendo isso porque reconheço sua grandeza, o seu amor, o seu poder sobre a minha vida. Eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso. Quando Jesus estava prestes a ser entregue para os soldados e passar pelo sacrifício da cruz, ele trouxe essa palavra aos discípulos, dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. E em memória do Senhor nós estamos celebrando esse tempo. Em memória do Senhor nós estamos entregando esse momento a Jesus Cristo e dizendo: Pai, obrigado pelo teu imenso amor por nossas vidas e por ter enviado Jesus a essa terra para nos salvar, para nos socorrer, para nos livrar de toda palavra, para nos livrar de todo argumento das trevas. E obrigado porque o Senhor nos traz vida. E por isso, Senhor, nesta noite, nós celebramos esse tempo. Que você possa analisar tudo o que Jesus passou nesse momento, pela tua vida, pela nossa vida. Que você possa olhar e entender todo o processo que Jesus passou por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter esse tempo com Ele, para que hoje pudéssemos ter esse momento tão agradável, tão especial, tão grandioso que a igreja vive. Por isso, Jesus, nós somos imensamente gratos pelo teu imenso amor. Temos agora pão que representa o seu corpo, temos o cálice representando o teu sangue através do suco da uva que aqui está em nossas mãos. Apenas temos a te agradecer por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz por nós. Louvá-lo por tudo que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Receba, Pai, nossa gratidão. Receba, Senhor Deus, nosso coração, que ama o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque você nos ama ao ponto de se entregar totalmente para que hoje houvesse a vida e uma vida eterna com o Pai. E possamos agora comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus. Faça isso em memória de Jesus. Você pode deixar ali do ladinho a cadeira, esses copinhos. Eu vou pedir a você também que prepare uma oferta nesse tempo. Nós recebemos aqui a oferta de Jesus, através de Deus Pai, entregando, a vida do seu Filho na cruz do Calvário. Vocês têm os envelopes nas cadeiras para alguém que queira trazer aqui no altar. Você tem a chave Pix que você pode utilizar através do seu aparelho telefônico. Enquanto você prepara a tua oferta, nós vamos também orar pela cesta básica. Temos bastante alimentos, glória a Deus por isso. Nós vamos estar abençoando vidas, famílias nesse tempo, entendendo que é para abençoar, gente. Isso aqui não é algo assim, tem alguém. Não, estamos aqui para abençoar através dos alimentos e queremos consagrá-los ao Senhor. Se você tem a tua oferta aqui, vem aqui à frente, lança ela aqui no altar. Você, tua casa, represente a sua casa, a sua família. Você pode usar o teu celular se precisar agora.
Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela providência que o Senhor traz nessa área das nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado de maneira grandiosa, o Senhor tem suprido a necessidade, o Senhor tem aberto portas e nós somos imensamente gratos. Obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu cuidado. Queremos abençoar aos alimentos que temos aqui, dessas cestas que foram levantadas pelos irmãos da nossa igreja. Senhor Deus, cada alimento vai para abençoar vidas, famílias. Que o Senhor nos dê a oportunidade de falar de Jesus. Que o Senhor faça com que cada um desses itens seja tão edificante na vida de cada irmão, de cada família que vai receber. E nós sabemos que o Senhor vai estar tocando vidas, vai estar levantando pessoas para serem abençoadas. Nós consagramos a Ti esses alimentos e os abençoamos em nome de Jesus. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem manifestado e por Tua graça sendo ministrada a cada dia. Nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A gente quer o pastor ser a pastora. Hoje é o dia do pastor, né? É comemorado o dia do pastor. A gente vai aguardar uns minutinhos, a Veridiana está descendo com as crianças. Vão fazer uma homenagem para o pastor e daí a gente segue com as homenagens. Só um minutinho que as crianças estão descendo. Boa noite, igreja. Chamar o pastor com a pastora que descem aqui, por favor. A Bíblia nos ensina em Hebreus 17:7. Lembrem-se dos nossos líderes e ensinam a palavra de Deus a vocês. Nosso pastor merece honra, carinho e gratidão pelo cuidado, pelas orações e por nos ensinar a amar Jesus. Agora, cada criança irá apresentar uma medalha e hoje entregamos a vocês. O amor. Obrigado por cuidar da igreja com carinho, paciência e dedicação. Sentimos o amor de Jesus através da sua vida. Oração. Sabemos que você ora pela igreja, pelas famílias e pelas crianças. Obrigado por nos ensinar a confiar em Deus em todos os momentos.
sabedoria. Através das suas palavras, aprendemos mais sobre Deus. Obrigado por ensinar a Bíblia e nos mostrar o caminho certo. Coragem. Ser pastor não é fácil, mas Deus te fortalece todos os dias para continuar firme, cuidando da igreja. Obrigado pela sua coragem e dedicação. Fidelidade. Obrigado por permanecer fiel ao chamado de Deus. Sua vida inspira muitas pessoas a seguirem Jesus com sinceridade. Hoje, queremos dizer muito obrigado. Nós honramos sua vida, seu ministério e tudo que você faz pelo reino de Deus. Pastores, nenhuma medalha consegue representar totalmente o valor da sua missão. Sua dedicação tem marcado vidas e conduzido pessoas para mais perto de Jesus. Que Deus continue fortalecendo, renovando e abençoando a vida todos os dias. Para um presentinho para os dois, os nossos babies. Muito obrigada. Não acabou, mas ainda, se eu chegar inteiro aí, né? Esse é o nosso pastor. Mas ao longo desses anos, longo tempo, nós estamos caminhando juntos. Nós, como igreja, eu acredito que as minhas palavras possam servir para a igreja em ensinado. Eu gostaria de que a igreja lesse comigo um versículo que está em 1 Timóteo 5:17. Toda a igreja, comigo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é pregação e ensino. Ali nós mudamos para pastores. Vocês, como casal passado, para nós como igreja, disciplina, ensinamento, palavra, gratidão. Vocês têm nos ensinado a fazer, como honrar. Nós, como membros da igreja Moriá, nós honramos vocês, pastor, pela paciência que vocês têm conosco, pelos ensinamentos que vocês nos dão. Nós conseguimos entender a voz dos nossos pastores. Nós entendemos que esses são as pessoas que estão nos levando a conhecer mais e mais e mais do que Deus tem preparado. Tudo que nós formos fazer de homenagem vai ser algo superficial, mas o que o coração de cada um que está aqui, oração, entendimento, compreendendo que vocês são, caso nossos líderes, aqueles que nós devemos honrar, aqueles que nós temos que dar gratidão. Ao longo desses anos, pastor Júnior e pastora Silvana nos ensinaram, vão continuar nos ensinando, vão nos levar para um lugar de conhecimento mais vasto. Nós temos uma homenagem simples, está ali, mas o nosso coração, vocês. Nome da igreja, ok? Quero chamar a nossa líder da intercessão,
quase pastora Rosângela, para estar orando esse casal. Boa noite, igreja. Hoje pela manhã eu falei para minha filha agora eu entendi a visão que Deus me deu pela manhã. Deus me deu a visão da ceia. E ele me perguntou assim: você sabe o que está por trás da ceia ou antes da ceia? Eu comecei o meu diálogo com Deus, né? E ele falou assim: existe todo um preparo. Quem preparou o pão, preparou o vinho. E Deus falou bem, e agora eu entendi o porquê desse momento. O pastor, a cada culto nosso, foram alguns dias antes de preparação. Então, Deus colocou assim: nós recebemos a ceia todos os domingos. A palavra de Deus é ministrada através da vida dos nossos pastores. Então, que a gente possa entender esse momento, né? Assim como nós tivemos a ceia hoje. Sei que a Viviane e o Mário, eles têm todo um cuidado e também tiveram um pensamento. José, desculpe, José. Tiveram todo um cuidado. Cor da toalha, antes, né? Todo um preparo, todo um cuidado. Assim como a palavra que o pastor ministra para nós é trazida por Deus. E Ele prepara, porque nós ouvimos a voz e conhecemos a voz do nosso pastor. Amém? Então, que a gente possa colocar de pé nesse tempo, que a gente possa estender a nossa mão, as nossas mãos para eles, que a gente possa declarar, profetize, palavras de bênção, teu coração para a vida deles. Deus e Pai, eu quero colocar a vida dos pastores, pastoras. Pai, o Senhor preparou a vida deles para que eles nos guiassem. Palavra. Eles vão nos guiar com sabedoria, tão correta, vem da voz do Senhor. Eles escutam a voz assim como nós conhecemos. Pai, que a tua igreja cresça desde Pai, nesse tempo, que o Senhor esteja abençoando, tendo, Senhor, sempre a tua provisão sobre a vida, sobre ele. Porque eu sei que aonde eles forem fazer, eles primeiro entregam a ti. Existe uma fidelidade, uma tão grande da vida deles ao Senhor. E essa fidelidade e essa honra nós queremos bem para nossa igreja, para as nossas vidas. Que dos céus caiam chuvas douradas de bênção sobre você. Toda a riqueza, a prosperidade, honra, fidelidade, compromisso sejam entregues na mão de vocês. Vocês sejam sempre abençoados, estejam sempre sendo guiados através de Deus. Nada venha para vocês, a casa de vocês. E as gerações que virão através da vida sejam servos obedientes à palavra do Senhor. Honram a cada domingo. Nesse tempo nós honramos com a vida. Gratidão a Deus, porque o Senhor preparou eles para conosco, estarem conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nosso técnico, nossa técnica, toda a honra e toda a glória, é óbvio, levanta. Eu gostaria que a igreja aplaudisse esse casal com os nossos líderes. Eles merecem. Agradecemos, obrigado pelos presentes, por tudo. Agradecer sempre a Deus pela vida de vocês, que sempre tem honrado, mas não somente isso, mas tem servido junto ao Senhor. A gente agradece muito.